Os anos 80 foi um carro cheio para quem é fã de ficção científica. Afinal, além de franquias como Star Wars, Exterminador do Futuro e Alien rolando ao mesmo tempo, os fãs ainda foram agraciados com novas franquias que entrariam pro resto da eternidade como algumas das mais icônicas da história do cinema. De um lado, nós temos o Robocop, o policial do futuro. Filme esse que foi tão marcante quando foi lançado que até hoje em dia é considerado um dos maiores clássicos da ficção científica. E do outro lado nós temos o Predador, um dos vilões mais marcantes da cultura pop, que acabou inaugurando 3 gêneros de uma vez, sendo eles o terror, a ação e a ficção científica. Mas, numa batalha entre esses dois personagens, quem será que sairia vencedor? Bom, descubra aqui e agora no Eigacos. Mas enfim, antes de qualquer coisa vamos estabelecer algumas regras aqui, né, para fazer o combate mais organizado possível. Primeiro, indo pro Robocop. Bom, o que a gente vai considerar aqui pro Robocop é a trilogia clássica e original do personagem, ou seja, o primeiro, segundo e terceiro filme. O remake, né, reboot, lançado em 2014, será ignorado da nossa análise. Além disso, iremos contar com alguns feitos de mídias alternativas do personagem, como alguns quadrinhos, por exemplo. Já indo para o caso do Predador, eu acho que isso daqui é um pouco mais fácil, porque canonicamente todos os filmes lançados até hoje, dentro da franquia do personagem, são canons. Então tudo o que aconteceu em algum filme do Predador pode sim ser usado para análise aqui. E também a gente vai usar algumas mídias alternativas do personagem, como alguns quadrinhos, por exemplo. E enfim, deixado tudo isso agora muito bem claro, bora pro vídeo. Robocop era um policial que trabalhava em Detroit até sofrer um acidente em trabalho e perder seus braços e pernas e quase ser morto no processo. Porém, ele acabou sendo salvo e se tornando um policial que é metade homem e metade máquina. Porém, após isso, ele começou a servir a uma companhia corrupta de polícia, fazendo com que o Robocop tivesse que achar um meio de se desfazer de seu lado do máquina para que pudesse agir por conta própria e derrotar essa companhia. Mas enfim, indo agora a seus feitos, Robocop tem alguns feitos interessantes, como por exemplo, puxar criminosos através de paredes. Ele já foi capaz de quebrar portas com material reforçado mais de uma vez. Ele é resistente a tiros de armas de alto calibre, além de ser escalado ao Roboken, que já conseguiu sobreviver a grandes quedas. Armado, o Robocop também tem uns feitos interessantes, como nesse caso aqui onde ele destruiu literalmente um tanque com o disparo de sua arma. Já em velocidade, o Robocop também ele tem feitos muito grandes em tal escala, como ser capaz de desviar de mísseis ou pegar balas em pleno ar com os dedos, cara. O que faria do personagem ter uma velocidade minimamente supersônica. Em hacks, o personagem ele não tem muito o que constar nesse aspecto. Talvez se você for considerar alguns armamentos em que o personagem já conseguiu em momentos específicos da franquia, mas aí eu acho que seria um pouco estranho qualificar isso de tal maneira. E indo para a experiência, o Robocop ele poderia agir aqui por duas perspectivas. A primeira é como se ele fosse controlado ali pela empresa que criou ele. Nesse caso eu acho que seria um pouco mais complicado para o Robocop nesse quesito, porque
Isso acabaria invalidando toda a sua experiência pessoal como policial, que é bastante alta. Mas, se a gente for considerar ele por si só, sem ser controlado, aí ele pode até pegar um certo nível de experiência, porque ele agiu como Robocop por 3 filmes, o que já dá um alto grau de experiência. Além dele ser policial, então ele tem sim uma certa experiência em combate, em um ramo até que bem alto. E também porque ele era policial em Detroit, que é uma cidade que se tem por si só bastante criminalidade, muitos tiroteios com gangues, então ele era um policial minimamente muito bem ativo pelo local onde ele operava. Agora vamos ao Predador. O Predador é uma espécie de aliens que existem há pelo menos milhares de anos, que vive o universo inteiro atrás de uma presa para se caçar. E por causa disso, ele vai em planeta atrás das criaturas mais fortes do mundo para que ele possa enfrentá-las e assim conquistar o mérito próprio as derrotando. Enfim, indo falar diretamente do personagem, o Predador ele tem uns feitos interessantes também. Começando com sua escala com os xenomorfos, que são capazes de resistir a tiros de armas de alto calibre, o que por si só já pega nível parede. Ele também é capaz de reduzir pessoas a cinzas com um único tiro de sua arma, que poderia facilmente pegar um nível de construção pequena. E considerando que ele possa estar equipado com sua nave, isso poderia aumentar um pouco seu nível, considerando que suas naves já foram ditas podendo destruir construções e estações espaciais inteiras. Em velocidade, ele tem alguns feitos interessantes, como dar Speed Blitz em reação humana, o que poderia facilmente dar nível de subsônico. Ele também já se mostrou capaz de desviar de tiros de armas de alto calibre, e também é comparado aos xenomorfos que já fizeram a mesma coisa. E com suas naves, eles poderiam pegar uma velocidade até de MFTL+, só que aí eu acho que seria um pouco de exagero considerar isso em combate. Indo para os hacks, os predadores em si, eles não têm grandes hacks, porém eles são armados com armaduras que são bastante eficientes em alguns aspectos nesse sentido. Como, por exemplo, é capaz de detectar pessoas pela sua visão de calor, é capaz de ficar invisível, e eu acho que o mais interessante, ele é capaz de se autodestruir caso perca em combate. E sua autodestruição já foi mostrada sendo capaz de destruir cidades inteiras. Então, eu acho que é bastante interessante ressaltar isso para combate. E em experiência, eu acho que é onde o Predador mais vai levar, porque ele é um guerreiro extremamente experiente. Afinal, sua vida inteira é dedicada em caçar. E não só caçar animais de grandes portes ou nada do tipo, não, as criaturas mais perigosas do universo. Um predador médio já enfrentou alguma das criaturas mais poderosas que o mundo já viu e vive em função de enfrentar isso e algumas mais. Então eu acho que nesse quesito é vitória plena do Predador. Mas enfim, quem ganharia este combate? Em questão de feitos, eu acho que os dois personagens, eles são bem equilibrados até, mas com uma vantagem pro Predador, porque com os equipamentos que ele tem, como suas naves, por exemplo, isso poderia dar uma vantagem mais tática pro Predador caso ele tivesse em desvantagem durante o duelo, já que o Robocop nunca aparentou ter algum feito do nível de uma nave de um Predador, por exemplo, como destruir uma estação espacial inteira. Mas indo para a velocidade, os dois personagens são bastante igualitários nesse sentido, nenhum dos dois leva vantagem aqui. Mas o que eu realmente acho que poderia definir esse duelo no geral é o hacks e a experiência. Como eu disse, Robocop por si só ele não tem nenhum grande hacks. Ele no máximo em momentos específicos da franquia se equipou com algumas armas mais poderosas, poderiam até ajudar ele aqui neste duelo.
Mas o Predador não, ele naturalmente já vem equipado com esses armamentos, que são alguns armamentos muito apelões, para falar a verdade, como por exemplo, ele poder ficar invisível e observar o Robocop através da sua visão de calor. E antes que você fale que o Robocop não tem uma visão de calor porque ele é um robô, ele tem sim partes humanas e o Predador poderia detectá-las através disso. Além de que, se dá tudo errado, o Predador ainda pode se explodir junto do Robocop e não teria muitas chances do Robocop poder prever isso para escapar antes. Mas acho que além disso tudo, o que mais vai pegar para o Predador para vencer este duelo é sua experiência tática mesmo. Como eu disse, o Robocop, ele é um personagem experiente, se a gente for considerar ele por conta própria, sem qualquer tipo de controle, porque ele é um policial em uma área ativa de Detroit. Só que enquanto a experiência do Robocop é enfrentar bandidos, de gangues e coisas assim, a experiência do Predador é enfrentar as raças alienígenas mais poderosas e perigosas do universo. Ele vive da caça, ele vive do combate. Isso daí faz parte da natureza de sua espécie. Um predador médio já enfrentou algumas das criaturas mais poderosas de todo o universo. Enquanto o Robocop, ele enfrentou bandidos de gangues, né? Essa é a experiência tática dele. Então, no final, eu acho que embora o Predador ele tenha um tier e velocidade pareados com os do Robocop, algumas vantagens táticas, como alguns equipamentos como suas naves e coisas como sua habilidade de ficar invisível e sua experiência em combate, poderiam dar a margem que o Predador precisa para conseguir ter uma certa superioridade ao Robocop e assim vencer este duelo. E por causa disso, eu decreto aqui que o grande vencedor deste embate é o Predador. Enfim, digam aí o que vocês acharam do duelo, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. E enfim, família, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, então até. Valeu, falou e tchau.